Fala galera, beleza? Tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Ecos da Eternidade. E nesse canal aqui agora, né? Demorei tanto tempo para fazer esse vídeo, mas finalmente cá estou. E nesse canal, né, a gente vou falar um pouquinho sobre mim no começo, a princípio, e também um pouquinho sobre espiritualidade, de inúmeros temas, né? Que eu sempre gosto de abordar, de estar conversando, temas que expandem a nossa consciência, inúmeras coisas, né, que às vezes a gente acaba passando aí no dia a dia e tudo mais, situações, né, experiências, tudo que seja voltado para propriamente a expansão da consciência. E também, né, eu vim aqui, pô, falar com vocês, né? Esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo pro canal e vim aqui no carro porque nesse momento ainda não tenho um estúdio completo, mas me sinto bem falando aqui no carro e acredito que isso daí só vai fluir, né? Cada vez mais, assim como eu também agindo com naturalidade, né? Enfim, é... bom, para quem não me conhece, eu sou Gustavo Miyazawa. Eu já fui piloto de carro de corrida durante 15 anos, né? Eu sou natural de Foz do Iguaçu, nasci em 1996, sou ariano, 17 de abril. Então, né, tudo que você pode esperar de um Ares, porém somente do lado melhor, né? Não tem nada aquilo do Ares ser teimoso ou briguento, isso não. Isso daí já ficou lá no passado e hoje eu já não sou mais essas personas, né, que o próprio ariano tem, né. Enfim, gente, sinto que eu devo contar um pouquinho mais da minha história para vocês acabarem me conhecendo, né. Eu nasci em Foz do Iguaçu, com 2 anos eu vim aqui para Cascavel, onde atualmente eu moro, e desde então, né, cresci aqui em Cascavel, né, e assim, sempre tive uma criação muito boa. Vim de uma família boa também, graças a Deus, né? Tive essa honra. E, bom, no colégio, basicamente eu talvez não era o aluno mais dedicado, né? Era um dos bagunceiros, né? Era a turma do fundo. E no colégio, acredito que foi assim. Acredito não, foi uma fase muito boa da vida na qual eu vivi. Já naquela época, com mais ou menos com aproximadamente 10, 11 anos ali, eu comecei as minhas corridas. Comecei correndo de kart e logo já na minha primeira corrida, foi em Campo Mourão, consegui ganhar ela, né? O que foi tipo uma coisa muito boa para mim já, porque foi o fruto, né, da minha dedicação, do meu esforço. E já logo com essa empolgação acabei, né, dando procedimento aí, acabando tornando isso como um dos meus propósitos naquele momento, né? Montei toda uma carreira através do automobilismo, do kartismo, né? E, enfim, acabei, né, me tornando um piloto profissional mesmo, né? Acredito que realizei muitos sonhos de muitas pessoas, né, que um dia sempre almejaram, né, tá correndo, fazendo alguma coisa de carro, sei lá, seja rally, seja dar uma volta no autódromo, andar num track day. Tipo, isso pra mim sempre foi muito presente na minha vida, né? Então, eu vejo que isso foi realmente uma honra, né, de eu nessa vida eu poder fazer tudo isso, né, realizar, viver mesmo tudo isso. E eu sei que é o sonho de muita gente, e sei que muita gente ainda vem, até hoje me pergunta, né, Gustavo, como é que é a sensação de andar nos carros, isso e aquilo?
E eu vou te falar que até hoje eu tento demonstrar com palavras, né, ou falar qual é o sentimento, né, de às vezes você tá numa corrida, tá participando disso, e até hoje confesso que eu não consigo demonstrar somente em palavras, porque são inúmeras sensações, emoções, né? Um pouco de pressão psicológica também, né? E, enfim, é um esporte que praticamente te leva, te induz sempre ao erro, né? Diríamos assim, porque a partir do momento que você erra, você quando eu me refiro a errar é tipo assim, passar reto numa curva, frear errado ou sei lá, né, acabar batendo. É um esporte que é um pouco caro, é meio ingrato também, né? Mas me fez buscar esse lado um pouco mais perfeccionista, né? De buscar uma concentração, buscar esse melhor rendimento, né? Eu já com 10 anos quando eu estava correndo lá no kart, comecei na categoria cadete, né, que é a categoria mais base. Não é a menor, mas é a depois da menor. A menor é a mirim. A categoria cadete, comecei, né, eu já com 10 anos, fui buscar também me preparar, fazer condicionamento físico, porque eu já desde sempre tive essa fisionomia de ser bem magro, né? Por mais que eu me alimente bem, mas eu sempre fui bem magro. Então, chegou um certo momento que conforme eu fui crescendo nas categorias do kart também, o próprio peso do kart também vai aumentando, né? Conforme a potência e tudo mais. Então eu tive que realmente buscar um preparo físico já desde cedo. Desculpa. Eu era aquela criança que já com 11, 12 anos eu já fazia academia, fazia natação, né? Vinha aqui no lago também correr de bike. Então eu sempre fui muito ligado a esse esporte e eu sei que o esporte ele molda o caráter, molda a conduta também, né? Assim como a ética sua. Então posso dizer que eu não tive talvez essa fase assim, né, tão de criança mesmo, assim, ali dos 12 aos 16, 17, assim, de uma criança normal, de sair, ir com os amigos, ou isso, aquilo, fazer brincadeira na rua, né, para mim foi muito mais sempre voltado para esse lado profissional, né, das corridas, e é uma coisa que, assim, né, eu já naquela época tinha muitas vezes que meus pais eles não conseguiam acompanhar, né, me acompanhar nas corridas, então eu ia com o meu mecânico, meu preparador de chassi, meu preparador de kart no caso, e a gente ia sozinho para as corridas, então era eu com tipo 11, 12, 13 anos lá, né, tendo que ter uma disciplina, né, tendo horário de dormir, horário para acordar, o horário dos treinos, não se atrasar, né? Então, querendo ou não, isso eu acredito que foi essencial para o molde do meu caráter hoje, né? Dessa pessoa que eu me tornei. E, assim, eu, né, sou muito grato por nessa vida poder ter tido essa experiência, poder ter essa oportunidade de ter visitado já alguns países fora do Brasil, fui correr para os Estados Unidos, fui correr no Canadá, na Inglaterra, na Itália e mais alguns outros países também, né? Então, eu vejo que assim, no meio de tanta gente, né, que poderia ter exercido esse papel, no meio de todas essas pessoas eu fui a escolhida e eu fico muito feliz disso, né? E, enfim, né? Sempre sempre gostei muito de velocidade, né? E corri já inclusive de Fórmula 3, corri de Fórmula 2, já corri de Huracan, né, no campeonato da Lamborghini Super Troféu, quando eu fui aceito na academia da Lamborghini. Então, tudo isso, né, eu tendo essa perspectiva, né,
de vida, de ir morar fora, de, de estar mesmo em outros países, né, morando, me cuidando, tendo essas responsabilidades que no caso seriam as corridas, né? Eu tinha todo um cronograma, tinha o dinheiro contadinho, então eu acabei, né, criando uma certa, como eu posso dizer, acabei criando uma rotina mesmo, né, através disso. E na época, pelo menos, nossa, eu fui muito feliz, né, porque realmente fazia o que eu gostava, né, que era as corridas. E lá em 2018, mais ou menos, eu acabei despertando um pouco mais para o meu lado espiritual, né? Acabei começando a ver algumas publicações, buscar um pouco, ter um pouco mais de interesse por esse meu lado espiritual, né? Para mim nunca foi tipo assim, como eu posso me expressar? Para mim nunca foi, meu Deus, esqueci. Nunca foi uma mentira, né? Tipo, não, não é isso. Para mim sempre foi real essa história, né? Dos povos de outros mundos e tudo mais, os extraterrestres. Para mim sempre foi tipo muito nítido isso, e eu tinha certeza, né, que aqui, por exemplo, na Terra a gente não tá só, não é só o planeta Terra que tem vida, né? Enfim, né? A partir disso começou o meu despertar, eu comecei a me interessar mais, né, por coisas da espiritualidade, e realmente só lá em 2020 que eu tive o meu segundo mesmo despertar, assim, que foi quando veio aquele momento, né, das picadas e tudo mais, das gripes, né? E naquele momento que eu comecei a realmente me interiorizar muito mais, né? E buscar, ler livros, buscar informações, entender o que é um processo, às vezes, de incorporação de um espírito. Por mais que eu sempre fui criado em berço católico, mas eu sempre fui muito aberto. Hoje eu não tenho uma religião assim. Eu sigo Deus, Jesus, né? Eu sigo princípios e os valores dos grandes mestres, sejam os mestres da fraternidade branca, ou assim como nosso próprio mestre Jesus, que veio para cá já há 2000 anos atrás, trazendo diversos ensinamentos e que até hoje são atuais. Então, no meio disso tudo, né? Eu também fui fazer ayahuasca, consagrei as medicinas da floresta, vi que aquilo também era um caminho do xamanismo, né? Que é o caminho da expansão da consciência, de você entender que esse mundo material, né? Esse mundo físico que a gente vive, não é o único mundo que nos circunda, né? Existe também o mundo espiritual, o mundo invisível, o mundo de diversos seres que, na nossa ignorância, na nossa inconsciência, a gente não enxerga aquilo como um ser também, né? E é aquela coisa, tudo tem uma energia, né? Tudo tem energia, seja a grama, o banco, é, a árvore, o pássaro, tudo no universo tem uma energia. Então, eu comecei a também entender um pouco mais, né, sobre energia, busca conhecimento, fui ler livros, né, segui, comecei a poder entender um pouquinho mais quem foi alguns, quem foram alguns dos grandes mestres, né, aqui que a gente tem no Brasil, né, por exemplo, eu comecei a estudar muito o professor Laércio Fonseca, o Carlos Torres, e daí até que eu cheguei no Rodrigo Romo, que realmente foi a minha expansão mesmo, né? Como eu disse, para mim sempre foi claro a existência de vida fora da Terra,
E o Rodrigo Romo, ele expandiu dessa forma, expandiu tudo isso de uma forma assim muito clara, muito didática, até porque eu tenho certeza, acredito que todos nós, né, viemos com uma missão, né? E a missão, por exemplo, do Rodrigo foi, e a missão do Carlos Torres, a missão do Laércio foi despertar esse conhecimento, despertar o conhecimento da espiritualidade, para a gente entender um pouquinho mais o que é o reino do invisível, como que são as interações dessas energias, né? Essas, enfim, essas inúmeras manifestações, né? Que a gente pode chamar de divino, sim, né? E no meio de tudo isso, né? Fui buscando entender o que é um pleiadiano, o que é um siriano, o antariano, arcturiano, inúmeras raças, né? De seres que estão hoje aqui ajudando no nosso despertar consciencial. E acredito que esse canal, como o nome já fala, Ecos da Eternidade, vai ser justamente para eu vir poder trazer relatos de algumas experiências, alguns contextos que eu li em livro que realmente fazem sentido para nossa expansão da consciência. Esse é o primeiro vídeo, né? Acredito não, eu vou trazer muito mais, né? E esse tá sendo assim só esse primeiro vídeo, né? Para quem não me conhece realmente, né? Poder entender um pouquinho mais da minha história, né? E enfim, eu acredito que já 17 minutos aí tá por enquanto já bom para o primeiro vídeo. E vamos conforme a semana aí, vou trazer mais vídeos, vou fazer mais daily vlog e trazer mais coisinhas para vocês. Que todos vocês possam estar aí na paz de Cristo. Gratidão.